Olá, amigos do Marcas e Máquinas, eu sou o Frederico Olive e hoje é segunda-feira, 13 de abril e mais um dia estamos aqui trazendo para vocês informações sobre o mundo da mecanização agrícola. E hoje, em especial, vamos falar sobre plantio. E do outro lado da linha eu tenho o prazer de conversar com Paulo Arbex, que é professor da Unesp de Botucatu, no interior de São Paulo. Boa tarde, professor Paulo Arbex. Boa tarde, Fred. Gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar falando com vocês aqui, com toda a sua audiência. E, além de agradecer o convite, eu queria agradecer por todo o trabalho que você tem feito no agro, viu, Fred? Você, junto com o seu pai, junto com a produtora, vocês são motivo de orgulho para a gente. Eu que agradeço a sua presença aqui. O professor Paulo Arbex é professor de mecanização agrícola da Unesp de Botucatu e é professor doutor. Lá ele tem um trabalho muito importante em relação à plantabilidade. Inclusive ele tem um site que é Plantabilidade 5.0 e ele vai contar isso para nós durante esse bate-papo aqui de meia hora aqui do programa Marcas e Máquinas, um programa de todo dia aqui em nossas redes sociais e também no site Notícias Agrícolas, que nós já saudamos a todos que estão nos assistindo. Mas antes, para a gente iniciar essa conversa, Paulo, eu queria que você nos ajudasse a entender. Nós estamos colhendo neste momento a maior safra da nossa história, são mais de 250 milhões de toneladas de grãos. Por que estamos conseguindo atingir essa qualidade, essa produtividade ano após ano? Dentro das suas pesquisas, das suas andanças pelo Brasil, que você visita tantas fazendas, por que o agricultor brasileiro tem alcançado essa produtividade? É o envolvimento de quantas tecnologias no manejo? Excelente a pergunta, né, Fred? Primeiro, a gente tem que louvar, né, esse agro nosso, batendo recorde atrás de recorde. A gente sabe que o agro não para, né? Apesar da gente, às vezes, ter algumas atividades que a gente está trabalhando em home office, tem algumas atividades que a gente estão parados, só que o agro não para, né? O agro não para, como você está falando, a safra nossa é recorde, e isso devido a tecnologias e mais ainda, Fred, vocês sabem que vocês têm importância nisso, são as informações. Então, chegando informação, chegando tecnologia no produtor, o que pode acontecer? Ele pode melhorar, né? Antigamente se ficava toda essa tecnologia, por exemplo, da universidade da qual eu trabalho, né? Então, no meio que eu trabalho da pesquisa, não chegava para o produtor. E hoje a gente, graças a Deus, está conseguindo levar alguma coisa. Não está do jeito que a gente quer, ainda tem muito que ser melhorado, só que a gente está conseguindo levar a tecnologia para o produtor. Isso é muito importante. É possível nós afirmarmos que parte desse sucesso do agricultor em colher uma safra recorde ano após ano está em realizar o plantio bem feito, o manejo desde o início traz resultado no final? Sem dúvida, Fred. Eu sem querer puxar a brasa para nossa sardinha, né? Mas assim, o plantio é fundamental. Não adianta eu começar errado e querer terminar certo, né? Eu faço até uma comparação bem legal com uma corrida de moto. Eu acho que o plantio é assim, tá todo mundo alinhado lá. Se você sai na frente, depois é só manter, né? Depois é só manter, é igualzinho o plantio. O plantio, a partir do momento que eu chego com uma semente de qualidade, com uma máquina de qualidade, com todos os pré-requisitos do plantio bem feito, o sucesso, a probabilidade de sucesso é muito maior. Ô Paulo, eu queria que você comentasse para nós qual que é o trabalho que você realiza aí na universidade, né? Você tem um grupo com os seus alunos de mestrado, de pós-doutorado também, e os alunos também do curso normal de agronomia, que chama-se GPD. Era um grupo primeiro de pesquisa e esse grupo hoje se tornou um grupo de extensão e está focado justamente em plantio, é um grupo de plantio direto, né? Esse é o nome do grupo. O que esse grupo faz em relação à pesquisa e extensão para ajudar o agricultor a ser mais produtivo justamente nesse trabalho de plantabilidade?
É muito bom, Fred. Então, obrigado por ter dado essa oportunidade de falar sobre o legado que a gente deixa, né? O GPD, o Grupo de Plantio Direto, como você bem falou, é um grupo de pesquisa, né? Um grupo que faz pesquisa, só que não é aquela pesquisa que fica nas cátedras da universidade, tá certo? A gente sai fazendo pesquisa a campo, né? Fazemos nossas pesquisas aqui dentro da universidade e principalmente a campo. Então, acho que esse é um dos legados que a gente pode deixar até para outros professores universitários, né? Porque o que acontece? Eu tenho menino da graduação, como você falou, menino fazendo mestrado, doutorado. Então, quer dizer, nós temos uma equipe toda formada, né? Levando a extensão, levando as boas práticas de plantabilidade para o agricultor, porque não adianta nada a gente fazer, né, no meu ponto de vista, não adianta nada eu fazer uma pesquisa, chegar com resultado, se ficar na biblioteca da universidade. Então, essas pesquisas têm que chegar no produtor, e é isso que a gente está fazendo com a plantabilidade 5.0, né? Que é a gente ir no campo, então vai no produtor e a gente leva conhecimentos, primeiro, né? A gente leva os conhecimentos de pesquisa já realizada, resultado de pesquisa, isso aqui, se você diminuir a velocidade, dá certo, melhora a sua plantabilidade, se você diminuir um pouco a velocidade de deslocamento. Viu, para essa condição aqui, você usa um disco de corte apropriado. Então, isso tudo a gente leva para o produtor, esses resultados de pesquisa. Depois a gente faz uma simulação, né? A simulação através de... Nós temos simuladores aqui, que inclusive você já veio aqui em Botucatu, você já conheceu, né? São os simuladores de plantio e de adubação. E, por fim, é o mais legal, o que eu mais gosto, que é ir no campo, e daí a gente vai regular a máquina do produtor lá, vai fazer um checklist. Igual, né? Quando a gente vai no médico que faz aquele check-up geral, a gente faz um checklist na máquina, passando de ponto por ponto para ver no que ele pode melhorar. Muito bem. Então, eu queria que você elencasse para mim, Paulo, e para os nossos internautas, claro, quais são os principais fatores que levam à melhor plantabilidade. Qual é o nível de pesquisa hoje que você, aí na Unesp de Botucatu, está levando para o campo, levando para o produtor, para demonstrar para ele que é o melhor manejo a se colocar na sua lavoura. Então, que você elencasse quais são as melhores práticas de plantio para que ele tenha melhor produtividade e que nível que estão as pesquisas que você está já levando para o campo para mostrar que nós estamos avançando também nessa proposta de plantabilidade. Excelente, Fred. É assim, primeira coisa que eu queria falar é que a gente não reinventou a roda. Nós não reinventamos a roda, né? Qual que é a diferença da pesquisa de plantabilidade para o que o pessoal faz hoje? É que a gente vai no detalhe, né? Que às vezes o produtor, esse detalhe, que às vezes o produtor passa batido. E por que passa batido? Porque ele vai lá e tem muito mais coisa para se fazer. É como eu falo, né? O produtor ele tem que cuidar primeiro da compra, de todos os insumos, depois ele tem que fazer preparo de solo, depois ele tem que plantar, tem que fazer os tratos culturais, tem que colher, tem que armazenar e tem que comercializar. Então, além de cuidar de pessoas, o que a gente faz? A gente foca no plantio. Então, são os detalhes, né? São os detalhes. Elencando esses detalhes, Fred, eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, velocidade de plantio é uma das coisas que mais a gente peca, né? Por quê? Porque a gente planta numa velocidade excessiva. O que mais que a gente tem de problemas, né? Que às vezes a gente tenta achar soluções. Com o advento do plantio direto, Fred, o que acontece? Tem a palha interferindo, né? Então, tem 1 milhão de vantagens da palha sobre o solo, tanto é que hoje a maioria faz tudo plantio direto, tá? Só que o que acontece? Para eu regular uma plantadeira, eu tenho que saber vencer essa palha, porque senão a semente vai ficar envelopada, né? Vai ficar em cima da palha. Então essa é outra coisa que a gente tem que bater em cima, né? Pressão da linha, que as empresas hoje estão cada vez mais atentando para esse detalhe,
Antigamente, no convencional, com o solo solto, a plantadeira não tinha muita regulagem. Hoje não. Para cada tipo de ocasião, eu tenho que regular a semeadora, a plantadeira de um jeito. Então, esses detalhinhos, né, que a gente chama, que na pesquisa, com o resultado de pesquisa, a gente pode ajudar o produtor. E acho que isso é bem legal, Fred. É bem legal passar essas informações. Mas aí você tem uma dificuldade, né, professor? Você fala que as suas pesquisas são realizadas em sala de aula, em laboratórios, na Unesp, em Botucatu, aqui no interior de São Paulo. Mas nós temos uma diversidade de solo e na região de plantio aqui no Brasil enorme, né? Temos o sul, temos o sudeste, tem o centro-oeste, tem o norte e temos o nordeste. Como é que você faz para atender toda essa diversidade de regiões do Brasil para alcançar uma homogeneidade? Como é que você faz para trabalhar nesse sentido? Então, Fred, primeiro assim, eu costumo desafiar, né? Eu duvido quem vai mais no campo do que a gente, porque nós estamos quase todo dia no campo, né? Porque até para desmistificar, a hora que fala de academia aqui no Brasil, diferente de outros países, né? Outros países, a academia está dentro, a empresa está parceira da academia, né? Todas as pesquisas são feitas dentro da academia para levar para fora. Isso que a gente tenta, né? Trazer esses conceitos legais de fora para cá. Agora, aqui no Brasil, na hora que fala de universidade, parece que pesquisinha em vaso, você só faz pesquisinha em vaso. Então, aqui no nosso campo, a realidade é outra. E isso não é correto. Porque assim, a gente anda o Brasil inteiro e, como você falou, essas variedades, né? Essas variações, como é que a gente faz? Hoje a gente tem várias opções, Fred, né? Então não tem uma receita de bolo. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, planta com a máquina tal, com o disco tal e com o sucador tal, para todo mundo igual, tá muito errado. Tá muito errado, tá certo? Então, é isso que a gente tenta passar, que tem variações. Então, tem variações no disco de corte, tenho variações no sucador, tenho variações na máquina. Então, se eu tenho mais palha é uma coisa, se eu tenho menos palha é outra. Então, são diferentes detalhes que a gente tenta abranger, que você falou aí, o Brasil inteiro. O Brasil é um continente, Fred. O Brasil é um continente, então eu tenho desde solo totalmente argiloso, igual aqui que a gente tem na universidade, até solo com silt, que é uma bagunça, tá certo? A plantadeira normal, ela vai lá e ela aprofunda, ela enterra, né? Então você tem que tirar a pressão, e vamos até para solo arenoso. Então, quer dizer, a diversidade é muito grande. E é isso que a gente tenta passar. Tá certo. E nós acompanhamos do Marcas e Máquinas, nesses últimos 12 anos, a evolução das tecnologias que as empresas fabricantes de máquinas agrícolas estão realizando em relação às plantadeiras. E nos últimos 10 anos, essa evolução tem sido gigante, e principalmente nas plantadeiras, né? Estamos vendo aplicações de tecnologias a cada ano, principalmente nas feiras, temos acompanhado muito bem isso. Para você, professor, é certo que a aplicação de tecnologias nas nossas plantadeiras está fazendo com que o produtor consiga aumentar a sua produtividade? A tecnologia hoje que nós temos nas nossas máquinas está trazendo para os agricultores essa tecnologia que ele precisa para ser mais eficiente? Sem dúvida, Fred. Isso eu falo para você com certeza, sem dúvida. Um dos responsáveis por esse aumento na produtividade foram os fabricantes de plantadeiras, porque a evolução, como você falou, né, a evolução foi fantástica. Os últimos anos, em relação a novas máquinas, né, novas máquinas, a gente vai em feira, tem uma novidade, cada feira, cada evento diferente que você vai, tem uma novidade sendo lançada no mercado. Fora novas máquinas, Fred, o que aconteceu? Novos componentes, né? Então hoje, né, só para citar alguns aqui, a gente tem dosadores que eu faço controle linha a linha, né, com motor independente. A gente tem dosadores altamente precisos, né, para eu poder ter uma plantabilidade. Já que nós estamos falando de plantabilidade, o coração da plantabilidade é o dosador, né?
Se o dosador for bem regulado, primeiro, se ele for de qualidade, e segundo, se ele for bem regulado, a chance, a probabilidade de eu sair com uma plantabilidade melhor é muito maior, tá certo? Então, novos dosadores, novos componentes de semeador, isso aí, eu falo que essa evolução está sendo fantástica, porque nós estamos vendo coisa nova cada dia. Cada dia está saindo coisa nova e isso é responsável. Apesar da agricultura não ser uma ciência exata, Fred, o que acontece? O plantio bem feito, ele acarreta em melhores produtividades. Essa conta é exata. Dessas tecnologias que nós vimos surgir nos últimos anos, qual é a que mais chamou a atenção ou está chamando a atenção daquilo que está trazendo mais eficiência para o plantio? É taxa variável de adubo, é taxa variável na semente? A gente está percebendo, né, uma plantabilidade por metro linear mais eficiente? O que está mais chamando a atenção para mostrar que a gente está conseguindo fazer, vamos dizer assim, o plantio com mais perfeição? Ótimo, Fred. Então vamos lá. Assim, eu vou falar alguns fatores que fizeram com que melhorasse esse plantio. Primeiro fator, as semeadoras pneumáticas, né? Que já faz alguns anos que estão aqui no mercado, mas a semeadora pneumática, o que aconteceu? Para quem sabe regular a máquina, eu brinco assim, né? Eu falo para mim, a mecânica ou a pneumática é melhor? Eu falo assim, as duas mal reguladas vai mal e as duas bem reguladas vão bem, tá? Agora, não vamos ser bobo. As pneumáticas trouxeram um plus, aí eu consigo um pouco de maior velocidade com uma distribuição mais uniforme nas pneumáticas, se bem reguladas, tá? Então, o primeiro fator foi esse. Segundo fator, que eu também acho que foi um avanço, como eu falei para você, foi nos dosadores, né? Nos dosadores. Então, um dosador bom, o que ele faz? Um dosador bom, ele consegue semear uma a uma, né? Ele consegue fazer uma semeadura, uma a uma semente, tá? Então, isso aí me garante uma boa plantabilidade também. Outra coisa, corte de seção, por exemplo, né? Antigamente a gente via quando não tinha GPS nas máquinas, Fred, o que aconteceu? O pessoal vai lá e plantava tudo torto, daí eu tinha muita perda na colheita, tinha perda diária. Então, o GPS, o corte de seção, né, para eu não ter sobreposição, foi outra tecnologia fantástica que surgiu para melhorar a nossa produtividade. E por fim, os dosadores de adubo, né? A gente, quando fala de plantio, pensa só na semente, e uma das coisas que a gente tem mais perda, mais falha, é na adubação. Então, se eu tiver um sistema dosador ali, um sistema dosador de adubo perfeito, com certeza também me traz mais lucro, me traz mais uma uniformidade de deposição do adubo no solo, que vai me trazer uma maior produtividade. Esses aí são os fatores que fizeram a gente chegar nessa safra que está esse ano aqui, cada vez melhor. Você acompanhou o plantio dessa segunda safra, professor, mais localmente, assim, em alguma propriedade? Você percebeu já uma melhora da safra anterior para essa em alguma localidade, que você pudesse trazer um exemplo já de alguma tecnologia, de alguma pesquisa que você pôde atualizar nesse momento? Posso te falar, Fred, por exemplo, a gente chegou agora na segunda safra, né, no começo da segunda safra, porque o agricultor, quando fala, né, quem não é do agro não entende isso, que quando fala assim, o agro não para mesmo, porque eu venho colhendo, eu saio com a colhedora, eu já entro plantando atrás, a segunda safra, né? E a gente acompanhou isso aí lá em Maracaju, por exemplo, é um exemplo, né? Em Maracaju a gente foi lá e pegou o comecinho da segunda safra. Fred, quando eu falo para você de detalhes, da gente parar a máquina e revisar a máquina e fazer a manutenção bem feita dessa máquina, ou seja, limpar a máquina, deixar ela mais uniforme, já dá uma diferença absurda. Os próprios produtores falaram, professor do céu, eu não sabia que dava tanta diferença. Isso para a gente é fantástico, né? Quer dizer, falar sobre esses detalhes. Quer dizer, fazer uma simples manutenção e regulagem na plantadeira muda muita coisa, né?
Tem gente que não acredita nisso, Fred, e eu tenho dados para mostrar para você, né? Para todo mundo que tá nos ouvindo aí, tá certo? Que você fazer uma simples manutenção na máquina dá um efeito notório na boa plantabilidade. Então, dá 5 dicas aí de manutenção, para que tem muito produtor ainda que não fez o plantio da segunda safra. Dá algumas dicas de manutenção rápida aí para esse produtor que está lá com a plantadeira aí, ainda pronta para plantar, e de regulagem. O que ele deve fazer nesse momento? Vamos lá. Bom, excelente, Fred. Vamos lá, 5 dicas. Ó. A primeira, limpeza geral da máquina. Por exemplo, adubo. A hora que eu saio de uma safra, né? Apesar de eu esgotar tudo o depósito do adubo, fica adubo ainda no dosador, ali na rosca. E o adubo, ele é higroscópico, ou seja, ele vai absorvendo água, ele pode enferrujar aquela rosca do condutor de adubo. Isso é uma manutenção básica e que dá uma interferência grande, mas muito grande, tá? Segundo, disco de corte da palha, Fred. Por exemplo, pega uma pedra, ou senão a hora que eu colocar o disco no chão, o disco entortar ou ele perder a fiação, o que vai acontecer? Na hora de cortar a palha da próxima vez, ele não vai cortar. E daí eu posso ter embuchamento da máquina. Ó que loucura, Fred! Ó que loucura, que são detalhes, pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença, tá certo? Engraxamento da máquina, terceira dica, né? Troca de molas cansadas, quarta dica. Tem gente que vai lá e fala assim, nasceu tudo ruim aqui, vai lá e põe a culpa na semente. E às vezes sabe o que é, Fred? É que não deu pressão. Onde que nós estamos chegando, detalhe técnico, né? É que a roda compactadora lá não pressionou, não chegou terra junto com a semente e a germinação foi complicada. Não tem nada a ver com a semente. Foi culpa da falta de pressão ali. Então... E por aí vai, né? Dá pra gente falar a tarde inteira aqui sobre manutenção. Tá bom. Então eu vou te colocar agora numa polêmica agora, professor, porque a gente sabe que o assunto ele é já de alguns anos que vem se comentando, né? Surgiu não é de hoje, claro, já de muitos anos surgiu a tecnologia das plantadeiras só semente, justamente para atender os grandes agricultores lá do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, para que eles possam plantar com grande capacidade, justamente atendendo as janelas de plantio, que todo ano são cada vez menores, chove num curto período, tem que atender aquela janela. Mas aí você tem que fazer a fertilização a lanço. E aí tem sempre aquela polêmica, mas a produtividade cai. Para você, professor, daí da Unesp Jabuticabal, de Botucatu, desculpa, qual a sua opinião então? O que devemos fazer para que seja feita o melhor plantio, na sua opinião? Adubação a lanço ou adubação na linha? Essa pergunta é pergunta de amigo mesmo, né, Fred? Para encerrar. Tô brincando, mas sem problema nenhum de dar minha opinião, porque apesar de lidar com máquinas, eu sou agrônomo, tá certo? E para mim é muito claro essa resposta. Bom, vamos lá. Então, enquanto agrônomo, o que a gente faz? Primeiro, você já falou aqui da onde que veio a adubação a lanço. A adubação a lanço, ela veio para melhorar o rendimento operacional. Não é nada agronômico, é para melhorar o rendimento operacional por causa de janela curta, como você falou. Tudo isso que você bem explicou, né? Então, o que acontece? Ô, professor, não dá para fazer adubação a lanço? Dá para fazer adubação a lanço, desde que o meu solo esteja corrigido. Meu solo ele esteja com a caixa perfeita que a gente fala, né? Se por um acaso eu tiver alguma deficiência, vamos falar do fósforo, por exemplo, né? O fósforo jogado a lanço, a gente sabe que o fósforo ele é pouco móvel, ou quase móvel no solo, né? Então o fósforo fica fixado, eu vou ter problema de fósforo se eu fizer a lanço sem estar corrigindo o fósforo no meu solo, porque ele não vai ficar disponível naquela primeira naquela primeira vez que eu fizer a adubação a lanço, tá? Outra coisa legal, então, se é a favor do suco, é claro, se você chegar e colocar o adubo, colocar o adubo perto da boca da planta, lá que é a raiz, né, o aproveitamento é bem maior, tá? Porém,
Porém, repito, em lugares que tá tudo certinho, tá tudo corrigido, a fertilidade tá ótima, eu posso fazer adubação a lanço, tá? E outra coisa também que o pessoal também não comenta, Fred, é o seguinte, ó, não é porque eu estou fazendo adubação a lanço esse ano que eu vou fazer todo ano adubação a lanço. Eu posso ver o que vale eu fazer o acompanhamento do meu solo, a partir da análise de solo. Eu vou lá e acompanho e vejo a fertilidade e eu faço a opção. Ó, esse ano aqui eu vou fazer a lanço, nessa safra aqui eu vou fazer no suco. Né? Não tem, como eu falei para você, não tem uma receita de bolo, você tem que praticar agronomia, isso que é o mais importante a gente falar. Tá certo, quer dizer, a plantadeira só semente, mais leve, traz um maior rendimento, aproveitando aquela janela, aquela chuva que deu para que ele possa ter uma boa germinação. Aí já começa bem, aí já dá já tira aquela aflição. Exatamente, exatamente. Então, quando eu faço a lanço, eu ganho na janela, né? E daí eu consigo planejar melhor a safrinha, tudo isso eu tenho de ganho, com certeza. Porém, é assim, ó, faz bem feito, Fred, faz bem feito. Então, se o bem feito é você fazer no suco, como dizia, né? Como dizia nosso mestre, o Dirceu Gassen, faz com capricho. Se você fez com capricho, e deu para você fazer certinho, fazer a lança ou fazer em suco, faz bem feito. Depois que o resultado vem, né? O mais importante é isso, o resultado vem. Tá certo. Professor, nós já estamos partindo para o final da nossa entrevista. Eu queria os seus comentários finais, mas um comentário final vem em cima da primeira pergunta. É certo, então, que a colheita hoje, recorde, de mais de 250 milhões de toneladas de grãos, ela vem, claro, em cima de uma série de aspectos das nossas tecnologias, sementes melhoradas, máquinas de alta tecnologia, mas quantos porcentos, né, qual é a porcentagem que a gente poderia dedicar ao plantio bem feito em cima desse recorde da colheita? Vamos lá, Fred. Então, falando em números, tá? Vou falar em números aqui para você. O arranque bem feito, o pessoal fala de 70%, né? O plantio bem feito, ele ocasiona 70% do sucesso no plantio bem feito. Eu falo que é mais. Para mim, é de 75% a 80% o plantio bem feito, tá? Por que eu estou falando isso? Outra coisa também, falar em números para você. Por causa desse negócio de falar assim, vocês são da universidade, a gente tem um projeto que chama Plantio Ouro, que é lá em Rio Verde, em produtores, né? Junto com a Cereal Ouro, o que a gente fez? A gente vai lá e fez lado a lado. Então, o produtor plantava, olha que legal, o produtor fez o plantio dele, a gente parava a máquina, mexia na máquina do jeito que é para ser feito, na boa plantabilidade, com a mesma semente, né? Com a mesma semente, com a mesma máquina, ia lá e plantou lado a lado. Sabe quanto que deu de diferença? Na média de 8 sacos a mais. Nossa Senhora. No plantio bem feito. Tá? Com uma semente de maior vigor, maior germinação e com a máquina bem regulada. Então, podemos falar em números, Fred. Podemos falar em números. E mais ainda, o produtor não é bobo, o produtor sabe disso. O produtor sabe disso. Às vezes ele não tinha essas contas para fazer, ele não sabe quanto que aumenta. Mas eu posso te garantir que uma plantabilidade boa, no mínimo, vai acarretar 5 sacos a mais para ele. Muito bem. Então hoje tivemos o prazer de conversar com o professor Paulo Arbex, da Unesp de Botucatu, trazendo informações sobre a melhor plantabilidade, demonstrando para nós aqui do Marcas e Máquinas que fazendo um plantio bem feito, a colheita, sem dúvida, vai trazer sucesso. Como nós estamos podendo ver nesse momento, o Brasil colhendo a sua maior safra de toda a história, com mais de 250 milhões de toneladas de grãos. Professor, eu queria seu comentário final, então, dessa participação aqui hoje no Marcas e Máquinas. Ô Fred, eu só tenho a agradecer a você, né? A você pela amizade, pela oportunidade, e falar assim que a gente está junto com o produtor. Como eu falei para você de legado, eu tenho 2 legados nessa vida, que seria formar pessoas, como a gente falou, né? Formar profissionais de respeito, que a gente está tentando fazer, que já está fazendo no GPD, e ajudar um pouco o produtor. Então, levando essas informações, se eu conseguir
ajudar em alguma coisa o produtor, a gente está satisfeito. E você está me dando a oportunidade de fazer isso. Muito obrigado. Então tá. Eu agradeço então Paulo Arbex, meu amigo lá de Botucatu, trazendo informações sobre plantabilidade. Ele tem o site Plantabilidade 5.0, tem o seu grupo GPD de extensão, levando informações de tecnologia, e nós aqui do Marcas e Máquinas informando vocês sobre o mundo da tecnologia, o mundo da mecanização agrícola. Então, fiquem conosco, inscrevam-se em nossas redes sociais e acompanhem o nosso programa aqui no site Notícias Agrícolas. Fiquem conosco e até breve.